O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se, olhou para dentro do túmulo e viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E então Maria Madalena foi anunciar aos apóstolos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa de Santa Maria Madalena, e 2 coisas importantes para nós compreendermos a festa Santa Maria Madalena e o que a igreja quer nos ensinar. A primeiríssima coisa que a gente não pode perder de vista ao celebrar a festa de Santa Maria Madalena é que Jesus é Deus. Ou seja, Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Segunda coisa que a gente não pode perder de vista: Maria Madalena era uma grande mística. Portanto, uma mulher de grande santidade que tinha um relacionamento não ordinário, mas elevado, superior com Deus, numa grande mística. Por que eu digo essas 2 coisas logo no início? Porque, infelizmente, ao redor da festa de Santa Maria Madalena existe muito naturalismo. E o naturalismo não uma heresia, é uma manifestação de falta de fé. Ou seja, pessoas que olham para Jesus como mero e simples homem, e Maria Madalena como uma mera e simples mulher. E os 2 tinham um relacionamento afetivo, que podemos dizer que fosse puro. Não estou aqui dizendo que necessariamente as pessoas pensam em coisas erradas entre os 2, mas, seja como for, quando você ouve a maior parte dos sermões, homilias, explicações a respeito de Santa Maria Madalena, você vê que a coisa não fica tão clara. Ou seja, é como se a falta que os místicos sentem de Jesus fosse
análoga, semelhante, parecida, parente, da mesma natureza que a falta que uma mulher apaixonada sente pelo homem pelo qual ela é apaixonada. Vejam, claro que existe uma analogia, uma metáfora poética. A própria leitura do Cântico dos Cânticos faz isso, e as Sagradas Escrituras fazem isso o tempo todo, de fazer uma analogia entre a relação do homem e da mulher, do esposo e da esposa, para explicar a realidade mística. Mas todo mundo sabe que isto é uma tentativa de colocar em palavras coisas indizíveis de uma outra natureza, muito mais elevadas. Então, o que eu estou tentando transmitir para vocês nessa manhã é o seguinte: corações ao alto. Ou seja, vamos, por favor, deixar de olhar para Santa Maria Madalena com a baixeza que muitos olham, como se fosse simplesmente uma questão de carência, de paixonites, paixões desordenadas. Ai, como a menina que perdeu o namorado. Levaram embora meu namorado e eu não consigo mais viver sem ele. Meus irmãos, nada disso. Vamos elevar um pouco a coisa e enxergar o que de fato aconteceu. Vamos lá. Número 1. Jesus é Deus. E o fato de Jesus ser Deus era, sim, compreendido pelos seus discípulos antes da ressurreição. São Pedro professou isso. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Os próprios fariseus entenderam isso e condenaram Jesus por isso. Quando Jesus então disse: dize logo, até quando manterás a nossa respiração suspensa? Né? E Jesus então diz, né, que vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, etc, etc. E o sumo sacerdote rasga as vestes. Dize-nos se tu és o Filho de Deus vivo, perguntou o sumo sacerdote. E Jesus disse sim. No Evangelho de São Mateus, 2 Cefas disseram que Jesus era Deus. Cefas, Pedro, e Cefas, Caifás. É o mesmo nome. O sumo sacerdote da nova religião fundada por Jesus, né, por assim dizer, Pedro, que será o primeiro Papa, e o sumo sacerdote da religião caduca que estava passando, Caifás. Os dois, ambos, por razões diferentes. Um, por uma profunda fé. São Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Outro, por um profundo ódio. Dize-nos: tu és o Filho de Deus? E Jesus diz: sim, vereis o Filho do Homem vir sobre as nuvens. O sumo sacerdote rasga as vestes e diz: que necessidade temos de testemunhas? Ele mesmo blasfemou, dizendo que era Deus. Portanto, meus queridos, os discípulos sabiam que Jesus era Deus. Sabiam. O que acontece, porém, é que eles não conseguiam entender como é que a cruz entrava dentro dos planos e dos projetos de Deus. Maria Madalena sabia que Jesus era Deus. E ela
Por isso mesmo, na manhã da ressurreição, diz: levaram o meu Senhor, o meu Kyrios. Portanto, Santa Maria Madalena era, sim, uma santa, já nessa altura, uma mística, já nessa altura, e uma mística de tal monta, uma mística de tal elevação, que ela vê os anjos e não se contenta. Qualquer um de nós, vendo anjos, se nós estivéssemos chorando e nos aparecessem anjos, nós diríamos: ah, que maravilha, uma consolação de Deus, Deus me mandou anjos para eu ver. Santa Maria Madalena diz: não é isso que eu quero. Jesus é Deus, ela sabe disso. Ela não sabe interpretar aqueles acontecimentos históricos, porque Deus precisava morrer na cruz como homem, porque Ele precisava ressuscitar. Os acontecimentos históricos não estavam claros, mas quem era Jesus, isso ela sabia. Levaram o meu Senhor. E então, ao se identificar naquela manhã de domingo, Jesus diz a Maria Madalena: eu ainda não subi. Maria, tu ainda não estás na 7ª morada. Ou seja, era necessário que Jesus subisse aos céus e enviasse o Espírito Santo para que ela pudesse reter Jesus. Jesus diz: não me retenhas, quer dizer igualmente, tu ainda não me retens, porque é isso que fazem os santos de 7ª morada. O fato de Maria Madalena estar lá no túmulo procurando Jesus é sinal de que ela já é santa, mas ela não é santa de 7ª morada. Ela já é santa, mas ainda não alcançou aquele nível de mística e de santidade que alcançará depois mais tarde, em Pentecostes, em que Jesus estará no coração dela e no coração dos apóstolos o tempo todo como uma presença constante. O ressuscitado enviando constantemente o Espírito Santo à alma e provoca na alma aquela realidade do santo de 7ª morada que retém Jesus. Ele retém Jesus. Vejam que quando nós temos noção de quem é Jesus, Deus, e temos noção do que é a santidade mística, a leitura que a gente faz desse Evangelho e da festa de Santa Maria Madalena é completamente diferente. Não é aquela coisa naturalista, deixa eu dizer, boba, de quem simplesmente vê uma menina enamorada que está sentindo carência. Isso é uma realidade passional tão boba. Veja, eu não estou aqui nem sequer falando de impurezas, tá, gente? Não estou acusando Santa Maria Madalena de impurezas quando eu digo carência. Uma carência não é necessariamente impura. Quando você gosta de uma pessoa e sente falta dela, e você tem carência, isso não é necessariamente uma impureza, isso é uma desordem. Uma carência é uma desordem. Por que as carências são desordens? Porque os seres humanos não precisam de uma bengala para estar de pé.
Um carente é uma pessoa que não se compreende sem uma presença afetiva que o apoie. Eu preciso afetivamente de outra pessoa sem a qual eu não fico de pé. Isso é uma desordem. Como é uma desordem uma pessoa não conseguir ficar de pé com as duas pernas. Preciso de uma bengala. Isso é uma carência afetiva. Hoje em dia, a gente acha que carência é coisa, aspas, normal. Tudo bem, uma banana verde, ela é normal. Ela é imatura. Mas não é o ideal da banana. Eu estou sentindo carência, eu preciso. É uma coisa afetiva, é um negócio que... Não, gente. Não é isso que os santos sentem com relação a Deus. O santo é uma pessoa íntegra, ele não precisa de suporte afetivo. Uma pessoa madura, ela fica de pé com as duas pernas, ela não precisa de bengala afetiva. Mas é diferente, é de outro nível. O santo vê que ontologicamente, no ser, a fonte da própria vida dele é Deus, é Cristo. Isso não é carência. Não é realidade afetiva, é algo que se vê com o intelecto, que pode ter reverberação afetiva, de afeto, sim, mas é algo que se vê com a alma. A alma vê que Deus é a fonte do meu ser. E que Ele me sustenta no ser. E que sem Ele eu nada sou. Isso é muito diferente. Por quê? Porque o santo vê Deus como uma fonte de água viva, de onde brota o ser. O carente não. O carente é um sumidouro, é um ralo, é um bueiro que suga tudo. Para o carente nada basta. Eu tenho uma amizade de 2, 3, 4, 5, 10 pessoas e nunca é suficiente. Me amem, me amem, me amem porque eu estou derretendo. Isso é um carente. É muito diferente de um santo que vê em Cristo a rocha de onde brota água viva, de onde está a fonte do ser, e sem a qual nós não podemos viver. Maria Madalena sabia disso. Maria Madalena sabe perfeitamente quem é a fonte da sua vida, da sua existência. Ela já é santa, não é uma santa de sétima morada, mas já é uma santa. Uma santa que não se contenta com visões místicas, não se contenta com aparições de anjos. Uma santa que só será consolada com o seu Senhor. Com a visão direta do seu Senhor. Mas porque ela ainda está passando pela noite escura da fé, pela noite escura dos sentidos, ela ainda não está na sétima morada. Ela vê aquela treva, ela vê aquela ausência de Cristo, nada pode consolá-la, nem as visões mais sublimes. Meus queridos, poderíamos aqui fazer todo um curso de ascética e mística a respeito de Santa Maria Madalena. A mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios, que tornou-se uma grande santa e uma grande mística. Poderíamos aqui continuar a manhã inteira refletindo a respeito da sublimidade do amor-caridade, do amor divino, do amor sobrenatural que Deus infunde na alma dos seus santos.
contrastando com o amor meramente afetivo, erótico, meloso, passional, que é o que, infelizmente, a maior parte das pessoas conhece, desconhecendo o profundo amor de Deus, as alturas do amor sublime para o qual nós somos chamados. Mas nos baste hoje professarmos a fé e dizer: eu creio que existe um amor mais elevado e sublime ao qual eu sou chamado, maior, mais puro, mais santo, divino, sobrenatural. Eu sou chamado a um amor que não é meu, a um amor que vem do alto. Eu sou chamado a um amor que não é deste mundo. Eu sou chamado a um amor sobrenatural. Se eu não tenho experiência dele, ou se as experiências que eu tenho são ainda fracas, né? Bastante inconsistentes, mas saiba, professe a fé. Eu fui feito para um grande amor. Um amor maior do que essas coisas desordenadas de carências, de paixonites, de chamegos. Corações ao alto. Corações ao alto quer dizer, o nosso amor está com Cristo no céu. Elevemos nosso coração para Ele. Queiramos Cristo como Maria Madalena quis naquele jardim, na manhã de Páscoa. Desejemos o Cristo como ela quis. Somos chamados, sim, para a santidade, para a mística, para um amor sobrenatural. Saiba que isso existe. Creia que isto existe. E creia que você é chamado para isso. Desta fé brotará a esperança e um dia virá a caridade divina.